paz de Jesus no coração de vocês. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Hoje é um culto com ceia, né, amados? Mas tem um texto que ele é forte. Está no capítulo 3 dessa carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu gostaria de ler com os irmãos, a partir do versículo 1, 2 Timóteo, capítulo 3. Paulo escrevendo diz assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes, porque entre estes estão os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, sobrecarregadas de pecados, levadas por todo tipo de desejos, que aprendem sempre, mas nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados na fé. Não irão longe, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também aconteceu a daqueles. Pai, diante do Senhor entregamos as nossas vidas, Deus. Seja o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso espírito, Senhor, nosso coração. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha sobre as nossas vidas e que o Senhor impeça toda e qualquer intervenção maligna nesse momento, Pai. Que haja, Senhor, sossego na alma, sossego nas mentes, e que a Tua palavra de graça, Senhor, de graça, de perdão, de reconciliação, ela seja evidenciada nessa noite, Senhor Deus, pois assim é do Teu agrado, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é um texto forte, né? Mas antes de falar sobre ele, eu gostaria só de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive há uns dias atrás, faz 1 ou 2 domingos atrás. Para quem me conhece há mais tempo e sabe que eu tenho algumas dificuldades para dormir, então às vezes eu acordo de madrugada, às vezes meio seguido. Então às vezes eu oro, às vezes eu leio a Bíblia, às vezes eu trabalho. Eu tenho que aprender, e estou aprendendo, já aprendi bastante já, a conviver com isso na minha vida. Então, há uns 1 ou 2 domingos atrás eu acordei cedo e eu resolvi fazer uma coisa que eu não tenho o hábito de fazer, que é ligar a televisão nesse horário. Liguei a televisão, eu já tinha tomado café, 5 pouco para as 6 da manhã, e aí estava iniciando um culto. Tinha um pastor, um templo, um lugar, não dava para saber mais ou menos quantas pessoas, quantas mil pessoas tinham ali. E aí eles estavam cantando uma música e tal, e o pregador foi ler a palavra, ler um texto de Deuteronômios, depois o mesmo texto lá onde Jesus endossa aquelas palavras, dizendo: amarás o teu Deus de todo o teu coração, tua alma, o teu entendimento. E eu pensei, nossa, que palavra, né? E comecei a prestar atenção e tal. Só que, de uma altura em diante, começou a palavra foi distorcida, porque aí foi uma coisa assim, se voltou a uma prosperidade financeira específica. E a linha da pregação
saiu da palavra e foi para o seguinte: se você ainda tem uma vida medíocre, ou um emprego miserável, ou se você tem sofrimentos na sua vida, porque você ainda não fez do Senhor, né? Você não se depositou dessa forma em Deus. E eu fiquei, aí não deu mais, né? Eu desliguei a TV, não deu. Mas enfim, toda vez que a gente vem aqui, ou pelo menos que eu venho para cá, às vezes a gente fica com aquela ponta assim, Senhor, me revela algo novo, Senhor, algo revolucionário que eu possa levar para a igreja, né? E lendo esse texto, lendo essa carta aqui de Paulo a Timóteo, a gente vê assim que o novo já foi anunciado. A boa nova do Evangelho, ela já foi revelada. E a partir daí nós temos a nossa vida e a história da vida das pessoas que passaram antes de nós e as que estão conosco, diante dessa boa nova revelada. E eu fiquei pensando assim, mas o que é que leva a igreja ou a palavra de Deus chegar a um discurso desse tipo? Porque não era uma nem duas pessoas que estavam naquele tempo. E aí eu fico pensando, no Brasil, que tem um número estimado em torno de 30 milhões de brasileiros, é mais ou menos isso, considerados ou que se dizem da denominação evangélica ou cristão. E eu fico pensando, mas quantos de fato estão se alimentando de uma palavra verdadeira ou estão de fato buscando habitar nessa boa nova revelada que é Jesus Cristo? E aí eu comecei a ver que, ou pelo menos a meditar, a estudar um pouco, e eu sei que existem alguns movimentos de 2 séculos para cá, como o Renascimento, como o Iluminismo, que veio dar na pós-modernidade, o pós-modernismo, veio dar no humanismo e fez com que tudo se focasse no homem. E aí eu acredito que muita coisa se perdeu. Até mesmo a pregação da palavra de Deus, ela começa a se focar para o homem. E nós temos claramente uma visão, pelo menos assim, de que as igrejas estão tratando a palavra mais ou menos como um produto, onde você tem um público-alvo que quer curas e milagres, onde você tem um público-alvo que quer prosperidade financeira. Onde isso vai dar? Eu acredito que pela misericórdia de Deus, há pessoas que conhecem a Deus de fato, no meio desses lugares. Mas até que ponto isso de fato é eficaz, é correto? Até que ponto isso me leva à verdade da cruz? A palavra de Deus, ela me confronta sim, ela me exorta sim, mas o centro da pregação, pelo que eu vejo, é redenção, é redimir o homem com aquilo que estava perdido com Deus, com o Pai, através de Jesus, da sua cruz. E aí eu penso assim, eu estou num culto de ceia, escalado para pregar, o que eu posso levar de novo para os meus irmãos, se não relembrar que essa ceia aqui faz com que eu olhe para dentro de mim e faça uma checagem na minha vida e ver se eu estou de fato andando de uma maneira honrada, se eu estou pregando a palavra como deve ser pregada, ou se eu posso vir a cair no engano como muitos estão fazendo. Então eu trouxe essa palavra aos irmãos, e embora esse texto seja um tanto pesado, parece ser um tanto agressivo, digamos assim, eu vou dizer para vocês o contrário, pois o título da mensagem hoje é a geração que Deus quer salvar. Esse é o tema da mensagem. E quando o apóstolo Paulo ele fala assim, olha Timóteo, preste atenção nisso aqui, nos últimos dias sobrevirão pessoas assim, 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 a gente tem uma lista de adjetivos aqui, ou de más qualidades, de más características das pessoas, e você vê que é impossível nós não termos pelo menos uma destas palavras desagradáveis, essas características, alguma fraqueza, alguma tendência ao pecado, alguma luta com algum aspecto descrito aqui. Agora, se você pensa que essa questão dos últimos dias é algo que só se restringe a agora ou a um futuro,
Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que assim como aquelas pessoas do passado viveram, também já tinha naquela época algumas pessoas já que se destacavam pela maldade, porque Paulo fala no versículo 5, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também destes. Está dizendo assim, olha Timóteo, se acautela desse pessoal aí, mas se prepara, porque pode ser que venham coisas piores pela frente. E aí o tempo passa, como falei, nesses 2 séculos para cá, a gente chega com esses movimentos a um estágio onde a palavra de Deus muitas vezes é descrita como um livro velho, sem valor. Um livro velho sem valor. E você vê as vidas diante da mesma palavra de Deus ou da mesma verdade padecendo. E aí os discursos são elaborados para agradar as pessoas ou para não confrontar tanto as pessoas, mas a instrução de Paulo a Timóteo é clara, porque o texto vai seguir, e aqui no capítulo 4, no versículo 2, Paulo vai dizer assim: prega a palavra, insista a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende e exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Aqui eu me permito fazer um parênteses e dizer que, na minha visão particular, estou fazendo um parênteses na minha visão particular, e dizendo que é o que eu percebo. Quando eu ligo a TV e vejo algo desse tipo, quando a primeira coisa que perguntam para mim quando eu falo da igreja, coisa assim, é se eu pago o dízimo ou se eu não posso beber. E eu fico pensando, misericórdia, que isso é uma coisa tão, sei lá, para mim não faz diferença nenhuma. Mas a gente vê assim, ó, uma geração egocêntrica, que a partir desses movimentos, essa maldade que já estava nos homens, naquela época ela veio se aprimorando e a gente chega até hoje, numa geração egocêntrica. É o primeiro ponto dessa mensagem, que é a geração que Deus quer salvar. No primeiro ponto eu vou descrever uma geração egocêntrica, e aí você pode pensar comigo se o que eu estou falando faz sentido ou não, ou ainda se você se enquadra em alguma dessas questões, porque essa palavra exortativa ela vem justamente para nos salvar de nós mesmos e da nossa insensatez. Essa geração egocêntrica não é especificamente uma classe, mas é a geração em si, é a humanidade da atualidade, da qual nós fazemos parte, nós estamos inseridos. A gente está acostumado a pensar, mas eu tenho que olhar o meu lado. A gente está acostumado a ser instantâneo, a ser imediatista. Você deu o clique aqui, a compra já fez, já veio o e-mail confirmando, dali uns dias é entrega na sua casa, você nem sai de casa mais. Uma vez eu estava vendo agora, essa semana eu fui ver umas tintas lá para a nossa casa, tinha 900 e poucas tintas no catálogo, não sei se aquilo me ajudou ou me dificultou. E aí você vai comprar uma roupa, ela tem de vários tipos, tamanhos, tecidos, texturas, não sei onde. E aí você vê assim, ó, tudo feito e focado para atender a demanda, o desejo, a necessidade das pessoas. Você tem um mundo de oportunidades e de situações girando para servir você, para nos servir. E isso, por mais que você seja um crente em Jesus, por mais que eu seja um crente em Jesus, de alguma forma a nossa vida acaba sendo afetada por essa geração egocêntrica, e a gente acaba tendo maus hábitos e absorvendo maus hábitos na nossa vida, de modo que, por isso eu posso dizer, com base na minha própria experiência, de que em algum aspecto, alguma palavra desagradável dessas aqui nos cabe. Dentro dessa geração egocêntrica, que tem o ego no trono das decisões, que, segundo o que Paulo descrevia aqui, causaria
num certo momento, coceira o ouvido das pessoas ao ouvir a palavra que confronta a minha vontade, que confronta o meu ego. E isso já era difícil naquela época. Jesus, quando falou ao jovem rico, vende teus bens, vem e me segue, doeu no coração dele, ele não conseguiu. Ele teve a chance de ser um discípulo, um apóstolo de Jesus. Então eu fico pensando, o quão difícil é hoje a gente abrir mão da nossa própria vontade. Pedro falou: Senhor, nós abrimos mão de tudo para seguir-te. Esse é o Evangelho. Isso é um sacrifício vivo ofertado no altar de Deus. Mas enfim, dentro dessa geração egocêntrica que tem o ego no trono das decisões, também tem uma outra característica, que é a cultura do ser servido. E isso faz com que o coração das pessoas acabem tendo uma pseudo-satisfação nos prazeres, nos entretenimentos, nas coisas vãs, em coisas que não vão dar em nada. E eu não estou dizendo que é errado você ter uma alegria menor, você desfrutar de um momento. Não, o ser humano precisa disso. Mas a gente não pode inverter a coisa e fazer disso o essencial da vida. E hoje a gente vê inclusive absurdos, que é igrejas sendo transformados em teatros e animações para poder captar pessoas. Desculpem, mas mais uma vez eu enxergo dentro do parênteses que fiz antes e faço a leitura do nosso tempo da mesma forma. O tempo onde está tudo focado em cima do homem, da vontade, do desejo do ser humano. Agora, será que não seria o contrário? Eu não deveria perguntar assim: puxa vida, mas onde é que eu posso servir? Como é que eu posso servir? O meu irmão, a minha casa, o meu Senhor? Essa geração egocêntrica, na cultura de ser servida, ela pensa que Deus é que deve servi-la. Por que Deus me permite passar por isso? Por que eu não tenho aquilo? Coisas desse aspecto. Jesus disse que a gente deveria ser grato por aquilo que tem, e não ingrato pelo que não tem. Nós devemos tendo roupa, tendo alimento, tendo abrigo, está tudo ok. Deus vai prover as necessidades do amanhã. Mas aí quando eu vejo uma palavra dessas na televisão, onde se eu tenho uma vida medíocre é porque eu ainda não entreguei a Jesus, eu fico pensando, mas e o resto da palavra? Onde Cristo diz que o padecer também se faria presente, nisso eu deveria exultar, porque é uma honra padecer por Jesus. Onde é que fica essa parte da palavra pregada? Quando Jesus diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Às vezes a gente tem tudo, e porque você foi num lugar e pediu uma comida que não veio do jeito que você quer, você tem vontade de chutar o balde, se a gente é incompetente, não sei o quê. Isso é gratidão que se tem? E às vezes a gente esquece que nós somos o mordomo de Deus, aquele que está lá naquele lugar representando a nossa igreja. Então, eu vou falar para vocês porque são coisas que não são diferentes na minha vida. Deus ministra para mim antes de eu subir aqui. E eu penso o seguinte, que eu não posso, se eu ficar nessa linha onde a palavra tem que me servir, onde ninguém pode me falar nada, daqui a um pouco eu vou acabar dizendo que eu sou uma pessoa agradecida porque eu tenho essa roupa, porque eu tenho aquela casa, porque eu tenho aquele carro. Mas e aí? E o valor da cruz de Jesus? E o valor do perdão dos meus pecados? Tem uma coisa muito profunda que Paulo escreve, que é: aprendi a ser grato com... Vamos ler aqui. Filipenses, né? Vamos ler aqui. Filipenses 4, 13. Texto muito conhecido. Diz assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece.
Desculpe, vamos ler do verso 12. Filipenses 4:12 diz assim: sei, olha só, sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto ter fartura como a ter fome, tanto ter abundância quanto a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a gente vê o seguinte, que existe algo maior ainda que um cristão, um crente de verdade, ele pode se regozijar na sua vida, mesmo em situações extremas. Seja preso num lugar à beira da morte, ele já estava dizendo: ó, quero glorificar a Deus nesse corpo, ou na morte, né? Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E aí eu fico pensando: Senhor, misericórdia de mim, porque eu estou no meio de uma geração mimada. Eu estou no meio de uma geração egocêntrica, e por mais que eu não queira que isso seja assim na minha vida, em muitas coisas eu me pego ingrato, mal agradecido. Essa listinha aqui que nós acabamos de ler. Mas essa geração egocêntrica é também uma geração amada por Deus. O João acabou de falar aqui acerca de Romanos 8, onde diz que nada na criação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E está aí uma coisa que eu, como pessoa, embora crente em Jesus, embora estudioso da palavra de Deus, na minha condição, eu não consigo compreender, porque não dá para mim, não cabe em mim. Eu não consigo entender João 3,16. Eu não consigo compreender. Não consigo. Porque ali diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso eu não consigo entender. Eu amo as pessoas, eu amo meu filho, minha esposa, eu amo os irmãos, tenho amor pela igreja, sim. Alguns a gente convive mais, outros menos, mas é fato, amados, isso que eu sinto é uma partícula desse amor revelado na cruz, que Cristo revelou por nós, esse amor que está à nossa disposição, ao qual o Evangelho diz que nós devemos crescer e nos arraigar nesse amor. E eu fico pensando: Senhor, quanto me falta? Eu não consigo entender isso. Como pode Deus amar uma geração assim? Essa geração que nós acabamos de ler aqui em Timóteo, nós estamos no meio dela e temos um pouco dela em nós, e mesmo assim o Senhor é bom. O Senhor não cessa as suas bênçãos sobre a nossa vida. E eu não estou dizendo que você tem que fazer disso um pretexto para não buscar ser melhor, não buscar justificar a Deus, não. Mas eu só estou dizendo que por isso é que eu não entendo. Como pode o Senhor nos amar dessa forma? E às vezes eu me sinto tão constrangido porque eu me acho tão abençoado, eu me vejo assim, ó, tão abençoado, eu me percebo tão abençoado, e ao mesmo tempo às vezes eu me percebo no meio disso tão ingrato, tão insatisfeito. Eu digo: Deus, tem misericórdia. Nada pode separar as pessoas do amor de Deus. Deus decidiu amar os homens. Se fosse para exterminar os homens, isso já teria acontecido. Mais do que isso, Deus se entregou e se doou pelos homens. Às vezes eu fico pensando assim, ó, isso deve ser uma das coisas, sabe? Porque eu nunca senti nada igual na minha vida, que é quando eu enxergo o meu filho, nosso filho, o Estevão, e eu tenho uma vontade de abraçar ele, eu tenho vontade de pegar ele aqui e ficar com ele, mas ele está entretido com outras coisas, e ele não quer vir com a gente fica chamando, ele não quer vir. Eu fico pensando assim, olha, isso deve ser uma amostrinha, a grosso modo falando, de como deve ser o coração de Deus, olhando para a terra, olhando para a nossa geração, e dizendo assim: puxa vida, eu queria que eles estivessem aqui, no abrigo do Altíssimo, como falei esses dias, e a gente está indo se batendo, se entretendo com qualquer coisinha de plástico, com qualquer coisinha sem valor.
E eu digo assim, Deus, como o Senhor pode amar a nossa vida dessa forma? E esse amor de Deus, ele vem de encontro a justamente o oposto do que nós estamos entregando, ou do que essa geração vem entregar nesse tempo. A gente vem entregar rancor, irreconciliações, como fala aqui, irreconciliáveis, desobediência, sendo que a cruz veio remir e reconciliar o homem. É propósito de Deus promover o perdão, e às vezes a gente fica com rusgas, às vezes na igreja, às vezes em casa, às vezes no trabalho, coisas tão ridículas, mas que fazem parte da nossa geração mimada. Então eu vejo assim que nessa época, nessa geração egocêntrica, eu diria que é uma geração fraca de conceitos também, de raiz, né, de caráter. Por que não dizer isso? Porque é uma geração com emoções confusas. E olha, amados, vocês podem olhar para mim e dizer assim, meu, que sereno que é esse cara falando isso aí. Eu brigo todo dia com as minhas emoções confusas. Eu brigo todo o tempo para não me confundir, para não me perder, ou ainda para não me desanimar, o meu, digamos assim, o desânimo, para ter um bom ânimo. Então tem vezes que, se você é daqueles que diz assim, é o que eu sinto, eu vou dizer para vocês que tem dias que eu não sinto nada, e o que me mantém aqui é a minha convicção, sabe, é a minha serenidade, assim, é a minha fé que eu tenho pelo que eu já passei, pelo que eu já vivi. Tem vezes que eu não sinto nada, mas desculpa, mas é a verdade. Às vezes eu tenho vontade de me sumir. E às vezes é dia de pregar ainda, quando você vê que acontece dessas coisas com o ser humano. Mas a gente está na luta, né? Dependendo da graça de Deus, do amor dele, e eu acredito que por amor da igreja, muitas vezes Deus nos permite fazer um louvor assim, muito além daquilo que a gente esperava. A gente vê um resultado, às vezes, muito além daquilo que se poderia entregar por causa da graça e do amor de Deus pela igreja, pela nossa vida. Então, essa geração a que Deus quer salvar, que é uma geração egocêntrica, que é uma geração amada por Deus, é justamente a geração a quem Deus quer salvar. Somos nós. E eu quero dizer que se você já entregou a sua vida para Jesus, se você já foi batizado, se você frequenta a igreja, faz parte da igreja, serve na igreja, certamente vai ter um desafio muito constante. Se tiverem outros, a gente entende, ok? Mas tem um que eu vejo assim que é universal, tá? Que eu entendo que é o esfriamento. Ou a gente poderia dizer o desamor, ou o amor esfriado, amor mudão, a indiferença, talvez a apostasia, a apatia. Não sei como é que você vai definir isso aí na sua vida, na sua realidade, mas essa indiferença, se o outro não está tão bem, essa indiferença do tipo, é mais um domingo, que vem a se representar em irreverência muitas vezes, que fica como quem vai assistir uma peça de teatro. Esse desamor vai ser algo com que você vai ter que lutar constantemente na sua caminhada de fé para não cair nisso. Porque você pode hoje estar muito bem, o ministério indo à frente e tal, em algum momento, ou por uma questão pessoal, ou por uma questão espiritual, alguma luta vai vir na sua vida. E essa geração que Deus quer salvar é justamente a geração que vai permanecer na sua palavra. É claro que algumas características ou alguma condição essa geração vai precisar ter. Arrependimento constante é uma delas. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e olha só as atrocidades que ele cometeu. No entanto, a sinceridade do quebrantamento do coração dele fez com que o Senhor permanecesse e o sustentasse. Arrepender-se de forma genuína, olha, no meio de uma geração mimada, eu diria que é um grande milagre.
deixar de ser parcial e tomar posição em Deus também é algo que eu vejo como uma necessidade nessa geração. Uma geração que não mais resiste à verdade, como o texto fala. Uma geração que busca de fato agradar o seu Senhor, se aprofundar na palavra de Deus. E uma geração que deve ser avivada através da sua entrega. Porque se eu passo a vida na igreja porque eu acostumei, o esfriamento é uma consequência mais do que natural. Agora, se eu sou um iniciante da palavra, da Bíblia, eu estou vindo na igreja no início, se eu vir à igreja for simplesmente o fato para solucionar os meus problemas, a chance de você não se aprofundar em Cristo, em Deus, é altíssima também. A chave disso tudo é o coração. É a sinceridade de coração, o arrependimento verdadeiro e uma busca sincera, onde não dá para buscar o Senhor com o coração dessa geração. Nós precisamos buscar o Senhor com o coração quebrantado, entendendo que Ele é Deus Todo-Poderoso. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, porque nós vamos para a ceia. A gente pode ter um tempo de ministração, Emerson? Tem vezes que, para a gente prosseguir na caminhada, ou para você corrigir, digamos assim, uma imperfeição do vaso, às vezes é preciso desfazer o vaso, ou desfazer uma parte do vaso, para que seja refeito, então, com perfeição. Vai ter vezes que nós vamos precisar podar alguns galhos, para que venha então a flor ou o fruto nas nossas vidas. Tem uma coisa que me incomoda bastante, assim, o fato de eu ter de lutar com as minhas emoções, que é justamente quando eu não consigo sentir. Tem vezes que eu sinto até demais, tá? Eu sou uma pessoa que às vezes, dependendo da situação, eu chego a me esconder para chorar, porque às vezes eu vejo a miséria de alguém assim, aquilo dói mesmo. Mas tem momentos na minha vida assim que parece que eu fico anestesiado, eu não sinto as coisas. Eu digo, puxa vida, Senhor, né? Hoje aqui, fala comigo e tal. Às vezes eu não sinto nada. E a minha maior dificuldade tem sido assim, um questionamento que eu tenho feito para mim, se eu tenho de fato servido a Deus assim por amor, ou o quanto de amor eu tenho, ou o quanto eu amo a igreja. Como que se dá isso? Porque isso fica um pouco confuso no meu sentir, mas não no meu raciocínio. Mas no meu raciocínio isso está tudo muito estabelecido. Porque quando passa essa questão patológica, digamos assim, tudo faz sentido. E não tem outro lugar onde eu me sinta tão bem de estar do que junto com vocês, adorando ao Senhor, servindo. E eu quero convidar vocês para baixar a cabeça de vocês e pensar, diante de tudo que falamos, como eu falei, embora a palavra seja bem exortativa, esse texto muito forte, mas se você compreende esse eixo central da palavra de Deus, que é a redenção, se você entende essa graça e esse amor que a gente não se explica, não se compreende, se você se sente amado dessa forma, você já se rendeu a esse amor de Deus, já entregou sua vida, fale com Deus aí onde você está, faça um check-up na sua vida, para que a gente possa se aproximar do altar aqui consciente das coisas em que a gente precisa mudar.
consciente dessas características descritas aqui, horrendas, e que nós precisamos nos desvencilhar. Fale com Deus onde você está. Pai, se a tua fidelidade, Senhor, não nos sustentar, a chance, Senhor, de nós expressarmos as nossas manhas, Pai, no meio dessa geração mimada é alta. Guarda-nos, Deus, desse momento da história. Guarda-nos, Senhor, de nós mesmos e das nossas misérias. Antes, Deus, o Senhor nos refaça como um vaso novo. Antes o Senhor, Pai, mude o nosso caráter para glorificar o Teu nome. Antes, Deus, o Senhor volte para que nós não venhamos a nos perder. Que o Senhor assim nos revele, Deus, aquilo que precisamos mudar. Não é melhorar, Senhor, é mudar. Aquilo que nós precisamos abrir mão, Senhor. Porque se tem peso em nossa vida, Senhor, é porque nós estamos carregando algo indevido, Pai. Algo que nós não precisamos. Que o Senhor assim nos conceda a bênção, a serenidade, Senhor, de nunca nos perder do foco da Tua palavra, e que o caminho que é Jesus, Pai, ele seja um caminho agradável, Senhor, mesmo em meio às lutas. Que o Senhor assim se revele ao nosso coração, Pai, e que cada um aqui dentro, Senhor, venha a se render um pouco mais mesmo, abrindo mão de si, Senhor, fazendo o oposto dessa geração, Senhor, abrindo mão da sua própria vida, pois é isso que fala a Tua palavra. Aquele que perder a sua vida achará, e nós assim queremos achar a vida que há em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto de 1 Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Nosso desafio é olhar para dentro de nós e enxergarmos que em todos os momentos, quando nos colocamos diante desse Cristo que quer salvar a todos, nós olhamos para Ele e vemos Ele santificado, vivificado. Porém, quando olhamos para nós vemos que somos injustos, que não merecíamos nada do que Ele tem feito sobre a nossa vida. E essa mensagem já nos prepara para estar no oceano, para estar nos conduzindo até Deus e dizendo: se não fosse pela Tua morte, se não fosse pelo sacrifício que o Senhor fez, eu não estaria aqui. E aqui há o nosso grande desafio. O desafio de olharmos para dentro de nós e sabermos que estamos diante de um Deus que sabe todas as coisas. Eu vou pedir que você se coloque de pé, ministério do louvor, vai de frente.
26. No versículo 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber de novo, ou novo, convosco no reino de meu Pai. Há uma promessa a todos aqueles que esperam pelo Senhor. Participar da ceia é algo muito importante para a Igreja de Jesus Cristo. É algo que nos revela que todos os dias nós estamos lembrando de que nós pertencemos a esse Deus, que foi com o próprio sangue que Ele pagou pelas nossas vidas. Foi por causa do corpo dele moído numa cruz, por causa dos meus erros, dos meus pecados, que Ele conseguiu me resgatar. Ele venceu a morte, não fomos nós que vencemos. Foi Ele que derrotou todo o pecado que reinava sobre as nossas vidas. Por isso que é algo tão sério. Por isso que devemos ter reverência ao Senhor quando lembramos que o sangue dele é precioso. Quando lembramos que João 3,16 não dá para entender mesmo. Por que o Deus, Criador dos céus e da terra, lembrou de você e de mim? Eu não entendo. É o perfeito amor de Deus que precisa ser apenas recebido e não entendido. Excede todo entendimento humano. Que você possa, no seu coração, estar colocando isso diante de Deus. Se você é batizado nas águas, como nós entendemos biblicamente que é a ordem do Senhor, por imersão, se você está em paz com Deus e com os homens, você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você pode participar da ceia. Enquanto nós cantamos, você vai vir à frente, pegar um pão e um cálice e voltar para o seu lugar. A celebração da ceia é isso. Revela que nós estamos em comunhão. Revela o que essa foto quer revelar. Que a cruz de Cristo revela o amor de Deus por nós, para que todos nós andemos juntos. É isso que revela. Nós precisamos sempre olhar para dentro de nós e dizer: será que eu tenho participado do pão e do cálice junto com os meus irmãos? Porque o sangue é o mesmo, o corpo é o mesmo. Foi unicamente Jesus que nos livrou da morte, assim como a minha vida, como a vida de cada um de nós. Nós precisamos rever cada dia se estamos andando como um corpo, como Jesus quer que andemos. Quando cantamos, você pode vir à frente, volte ao seu lugar para que possamos cear juntamente como igreja. Exaltado
igreja queremos, Senhor, celebrar o Teu nome, Pai. E enquanto ceamos, Senhor, participamos do pão e do cálice que representam aqui, Senhor, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que nos uniu como igreja, que nos salvou, que nos resgatou. Nós queremos um dia, Senhor, estar celebrando a ceia, a grande ceia, as bodas do Cordeiro, o casamento da igreja com Cristo, a noiva e o noivo. Esse é o anseio de todo aquele que faz parte da igreja, Pai. Porque reconhece que o sangue derramado naquela cruz foi o sangue mais precioso que já passou por essa terra. O sangue poderoso que lavou os nossos pecados, que nos perdoa diariamente quando nos arrependemos e colocamos diante do Senhor os nossos pecados. E mais uma vez colocamos diante de Ti as nossas vidas, te pedindo, Senhor, nos perdoe quando deixamos de honrar esse sangue precioso e o corpo de Cristo, que foi moído pelas nossas transgressões. Nós amamos o Senhor, embora muitas vezes falhamos, Senhor. Eu sei que aqui há corações que amam o Senhor. E que, Senhor, agora ao participar dessa ceia, nós possamos relembrar dessa aliança, Pai, o sangue da nova aliança, que nós participamos porque Jesus comprou essa nova vida para nós. E por isso nós te entregamos, Senhor, esse tempo, sabendo que há muitas dificuldades, há muitas coisas ainda para vivermos, Senhor. Porém, todas elas viveremos na dependência do sangue de Jesus. E que esse sangue nos purifique de todo pecado, nos lave de toda injustiça, Senhor. E possamos começar mais uma vez um novo tempo, Senhor, onde tentaremos e lutaremos, Senhor, para praticar a justiça da Tua palavra e viver dignamente, Senhor, o Evangelho de Jesus Cristo. Assim nós oramos, agradecidos, Senhor, por poder ser Teu, Pai. Por poder, Senhor, pertencer a esse Deus de amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Participem então do pão e depois do cálice. Irmãos, sempre lembre que a graça de Cristo, ela está sempre disponível. A misericórdia do Senhor se renova cada manhã sobre as nossas vidas. Como no texto de Josué, escolha servir ao Senhor. Escolha segui-lo todos os dias da sua vida. Esse amor incomparável que Ele tem derramado por nós foi por um motivo, para te dar a vida eterna, porque você crê e vive conforme a palavra de Deus. Amém, irmãos? Mais uma vez vamos estar orando, queremos agradecer a presença de todos. Semana que vem estamos aqui, no mesmo horário, às 7h30, estaremos adorando ao Senhor. Que você possa, durante essa semana, meditar sobre esse amor, sobre essa intenção de Deus em salvar a todos, em salvar essa geração. Eu e você fazemos parte dessa geração. Que nós também sejamos usados, não é porque nós fomos salvos que agora a gente não pode ser usado pelo Senhor para alcançar essa geração com o amor de Deus. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por poder cultuar o Teu nome.
Queremos, Senhor, aqui te agradecer pela tua misericórdia, Pai. Agradecido, Senhor, o nosso coração pode se achegar até ti e dizer: obrigado, Deus, pelo teu amor. Amor incomparável que excede todo entendimento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos salvar. Porque é de graça, porque é pela graça que somos salvos, Pai. E obrigado por enviar o teu Santo Espírito para habitar em nós, para nos revelar coisas profundas como o Senhor nos revelou hoje, Pai. E assim nós podemos ter comunhão, Pai, uns com os outros. A consolação da tua palavra que nos guia até o propósito, Senhor, da tua vontade. Assim nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo. Te agradecemos e pedimos, Senhor, nos abençoe essa semana, para que possamos viver todas as bênçãos do Senhor, sejam elas em momentos difíceis ou momentos alegres, mas que possamos, Senhor, sempre lembrar que o Senhor está conosco, Pai. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Vão na paz do Senhor, abrace o seu irmão e até domingo que vem.